Alguma vez você já se imaginou vivendo nos dias da igreja primitiva, uma época marcada por um testemunho fervoroso, mas também por desafios inéditos? Já pensou como seria ser cristão naquele tempo, sob a liderança direta dos apóstolos, e podendo conhecer algumas pessoas que foram testemunhas oculares do ministério terreno do próprio Senhor Jesus Cristo? Sem dúvida, a igreja primitiva desperta a curiosidade de muita gente, e é compreensível que isso aconteça. Afinal, aquele período fez parte de um cenário detalhadamente orquestrado por Deus. O surgimento da igreja cristã não foi um mero acaso histórico, foi o cumprimento de um plano eterno, onde cada peça do tabuleiro da história humana foi movida para preparar o palco para a chegada do Messias e do reino de Deus. Porém, muita gente também possui uma visão distorcida sobre a igreja primitiva, o que acaba criando um quadro falso de como foram os primeiros anos do cristianismo. Então, como realmente era a igreja primitiva? O que podemos aprender com seus triunfos e tribulações? Como os primeiros seguidores de Cristo, desde simples pescadores até homens de grande influência, formaram uma comunidade que superou perseguições e heresias, mantendo-se fiel ao chamado de espalhar o evangelho até os confins da terra, o que tornou a igreja primitiva tão especial e eficaz em sua missão. Neste vídeo, nós vamos conhecer a história da igreja primitiva e entender quais lições podemos aprender com os primeiros cristãos. A igreja primitiva era a igreja do tempo dos apóstolos, ou seja, era a comunidade que viveu os primeiros anos da igreja cristã. A história da igreja primitiva se desenvolveu desde a primeira metade do século I, depois de Cristo, até o final do mesmo século, ou início do século seguinte, quando provavelmente morreu João, o último apóstolo de Jesus. Inclusive, o período da igreja primitiva faz parte de um período maior da história do cristianismo, chamado de Igreja Antiga. Esse período se estendeu até os anos 600, depois de Cristo, quando teve início a Igreja Medieval. Então, para muitos comentaristas, a designação Igreja Primitiva é usada principalmente para identificar a Igreja do período dos Apóstolos, dentro dessa divisão maior que compreende toda a Igreja Antiga. Mas, qual a origem da Igreja Primitiva? É amplamente aceito pelos estudiosos que a Igreja Primitiva teve origem no dia de Pentecostes, com o derramamento do Espírito Santo, conforme registrado no livro de Atos, capítulo 2. No entanto, tudo isso ocorreu dentro de um pano de fundo maior. A Bíblia mostra claramente que a história da redenção foi planejada por Deus desde a eternidade. Isso quer dizer que Deus dirigiu a história soberanamente para que seu propósito fosse cumprido. Então, no momento oportuno, isto é, na plenitude do tempo, Deus enviou seu Filho. Portanto, a igreja primitiva surgiu num cenário meticulosamente preparado por Deus. De fato, não haveria um momento mais adequado para a igreja primitiva do que aquele. Isto porque, nos séculos anteriores, o mundo havia caminhado para uma unificação jamais vista. O Império Grego de Alexandre, o Grande, basicamente padronizou o idioma e a cultura. A filosofia grega influenciou muita gente, e o grego koiné se espalhou por toda aquela região, se tornando o idioma comum de todos aqueles povos. Em outras palavras, a língua grega tornou-se o fio que conectava diversas culturas. E, nesse mesmo tempo, também já havia judeus vivendo nas mais diversas regiões. Quando o Império Romano despontou, ele se aproveitou daquela unidade cultural e idiomática para trazer uma realidade singular. Diferentemente de outros impérios, o Império Romano conseguiu manter a paz em todo o seu domínio de forma incrível. Havia a famosa Pax Romana, com tropas imperiais mantendo a paz e a autoridade do imperador em toda a extensão do império. Consequentemente, houve grande prosperidade, riqueza e desenvolvimento. A infraestrutura pública do Império Romano era algo sem igual para os padrões da época. Todo o império era ligado por estradas que facilitavam o comércio e a comunicação. Este foi o mundo que testemunhou o nascimento da igreja cristã. Foi nesse cenário que o evangelho começou a ser pregado, fazendo a igreja primitiva crescer rapidamente, de Jerusalém para cidades mais longínquas do mundo greco-romano. Cumprindo-se assim a promessa do Senhor Jesus de que suas testemunhas pregariam o evangelho tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, e até os confins da terra. Uma pergunta importante, nesse sentido, é como era a liderança da igreja primitiva. A igreja primitiva era liderada pelos apóstolos de Jesus. Esses homens foram escolhidos especialmente por Deus para, junto dos profetas, lançarem os fundamentos da igreja. É verdade que sabemos muito pouco sobre a história dos apóstolos depois da ascensão de Jesus ao céu. Mas o livro de Atos, que registra parte importante da história da igreja primitiva, mostra de forma destacada a atuação de alguns apóstolos na liderança da igreja. O trabalho do apóstolo Pedro,
por exemplo, recebe grande ênfase na primeira metade do livro de Atos. Parece que ele foi o principal porta-voz da igreja primitiva em seus primeiros anos. Pedro assumiu um papel de líder na reunião em que se deu a escolha do novo membro do colégio apostólico, aquele que deveria ocupar o lugar deixado por Judas Iscariotes. Ele também foi o pregador no Pentecostes. Pedro também teve um papel importante no Concílio de Jerusalém, ao lado de Tiago, irmão de Jesus, que era um dos líderes mais influentes da igreja naquela cidade. O Concílio de Jerusalém foi reunido para resolver a primeira controvérsia na igreja, que dizia respeito à recepção dos crentes gentios na comunidade cristã. Parece que o trabalho do apóstolo Pedro na igreja primitiva também incluiu obras missionárias em Antioquia e depois em Roma. Ao lado de Pedro, o apóstolo João foi outro líder de destaque na igreja primitiva. Ele era uma das colunas da igreja de Jerusalém, e já no período final de sua vida, ele também teve alguma participação na igreja de Éfeso. E, ao falarmos dos líderes da igreja primitiva, não podemos nos esquecer de Paulo, o apóstolo. Paulo também foi uma das maiores lideranças da igreja, natural da cidade de Tarso. Paulo era um perseguidor implacável dos cristãos, mas que foi transformado por Cristo em um dos mais notáveis missionários da história da igreja. Em suas viagens missionárias, Paulo fundou várias comunidades cristãs, que fizeram a igreja primitiva crescer. E, além dos apóstolos, outros nomes influentes também foram muito ativos na igreja primitiva. Entre eles, podemos citar Estevão, Filipe, Tiago, de quem já falamos, Judas, irmão de Jesus, Barnabé, Silas, Marcos, Lucas, Timóteo, Tito, Apolo e muitos outros. Mas, quem eram os membros da igreja primitiva? Sem dúvida, a maioria dos membros da igreja primitiva era formada por pessoas simples, como camponeses e pescadores. Mas havia também membros de outras classes sociais. À luz dos textos do Novo Testamento, sabemos que entre os membros da igreja primitiva estavam judeus, gentios, homens, mulheres, jovens, velhos, soldados, senhores e servos. O corpo de membros da igreja primitiva era uma prova de que a graça de Deus foi manifestada, trazendo salvação a todo tipo de pessoas, sem distinção, conforme lemos em Tito, capítulo 2 e versículo 11. Um ponto importante sobre os membros da igreja primitiva é a participação das mulheres. Isto é interessante, porque, naquele tempo, havia muita discriminação para com as mulheres no judaísmo. Por exemplo, as mulheres não podiam ser ensinadas pelos rabinos, e nem podiam ser contadas no quórum das sinagogas. Mas sabemos que, biblicamente, homens e mulheres são iguais perante o Senhor. Ambos são criados à imagem de Deus, e desfrutam das mesmas bênçãos da salvação em Cristo. No entanto, também sabemos que a igualdade bíblica entre homens e mulheres não significa que não haja uma distinção de papéis e funções instituída por Deus. A liderança eclesiástica, por exemplo, foi confiada por Deus ao homem, e por isto, não encontramos nenhum exemplo de mulher liderando a igreja primitiva. Mas isso não implica no desprezo das mulheres, ou na diminuição do papel exercido por elas na igreja, muito pelo contrário. A atuação das mulheres na membresia da igreja primitiva é uma prova muito clara da importância delas na comunidade cristã. Na verdade, as mulheres são citadas com destaque. Antes disso, ainda, durante o ministério terreno de Jesus, elas foram responsáveis, em grande parte, por dar suporte ao ministério itinerante de Cristo e seus discípulos, e foram elas, inclusive, as primeiras testemunhas da ressurreição de Jesus. Esse empenho das mulheres continuou durante a história da igreja primitiva. Então, como Dorcas, por exemplo, as mulheres eram discípulas de testemunho notável. Como Priscila, elas explicavam com clareza o Evangelho. Como Lídia, elas abrigavam missionários. Como Maria, mãe de João Marcos, elas abriam suas casas para a igreja primitiva se reunir. Como era a organização e a reunião dos cristãos no tempo da igreja primitiva, o principal ofício de autoridade na igreja primitiva era o apostolado. Mas, além dos apóstolos, havia também outros oficiais, como profetas, evangelistas, pastores e mestres. Todas essas pessoas tinham em comum o fato de terem sido capacitadas pelo Espírito Santo de Deus, de forma especial, para servirem na igreja de Cristo. Inclusive, essas pessoas, basicamente, eram dons do Senhor, para a edificação de sua igreja. A igreja primitiva estava espalhada por todo o Império Romano, em várias comunidades locais. Essas comunidades locais eram regidas por presbíteros, também chamados bispos, que pastoreavam e ensinavam a igreja, através da palavra de Deus. Havia também, nas comunidades locais, os diáconos, que cuidavam de outros assuntos importantes da igreja, como, por exemplo, a assistência aos necessitados. Também é verdade que, no tempo da igreja primitiva,
Não havia templos para a reunião da comunidade cristã. Os crentes de Jerusalém até usavam templo para orar, praças e sinagogas espalhadas por todo o Império Romano, muitas vezes, também serviam de lugar para a pregação do Evangelho. Mas, como igreja, os crentes se reuniam, principalmente, nas casas uns dos outros. Por exemplo, a casa de Maria, a mãe de João Marcos, era um ponto de encontro da igreja de Jerusalém. Outro exemplo é a casa de Filimon, que servia de lugar de reunião para a igreja de Colossos. Entre as reuniões da igreja primitiva, estavam a celebração da ceia do Senhor, a confraternização, chamada de festa ágape, e reuniões de adoração, oração e ensino da palavra. Porém, aqui há uma verdade que muita gente se esquece, e que precisa ser dita sobre a igreja primitiva. Aquela grande comunidade cristã inicial não era perfeita. Sim, sem dúvida, a igreja primitiva tinha muitos pontos fortes, que merecem ser elogiados. Por exemplo, a igreja primitiva era uma igreja hospitaleira, uma igreja engajada em missões, uma igreja fervorosa e unida, que perseverava em oração, uma igreja centrada na defesa do Evangelho, uma igreja que colocava a causa da obra de Deus em primeiro lugar, uma igreja que não recuava diante da oposição e enfrentava com vigor as ameaças e as perseguições. Aqui, vale ressaltar que, nesse último ponto, a igreja primitiva viu seus grandes líderes sendo um a um martirizados, mas manteve firme seu compromisso com Cristo. Além disso, obviamente, a igreja primitiva teve um papel fundamental para que o Evangelho chegasse até nós e hoje pudéssemos estar aqui, servindo ao Senhor. Mas, a igreja primitiva também tinha os seus problemas. A igreja primitiva era duramente atacada por heresias disseminadas por falsos mestres, e algumas vezes, suas comunidades acabavam abrigando essas pessoas. Em algumas comunidades, havia problemas doutrinários, éticos, casos de divisão e imoralidade. Algumas das comunidades da igreja primitiva perdiam fervor e se tornavam apáticas. Na verdade, as 7 igrejas do Apocalipse mostram, de forma clara, alguns dos problemas enfrentados na igreja primitiva. Por exemplo, das 7 igrejas da Ásia Menor, apenas 2 não são repreendidas pelo Senhor. Inclusive, parte importante dos escritos do Novo Testamento foi dada, justamente, para corrigir erros graves, que prejudicavam a vida cristã e que, portanto, já estavam presentes, desde os tempos da igreja primitiva. Mas, apesar de todos os seus problemas, a igreja primitiva prevaleceu, e foi a primeira base missionária que internacionalizou a pregação do Evangelho. É incrível pensar que um grupo inicial de pouco mais de 100 pessoas, em Jerusalém, no primeiro século, se tornou uma multidão incontável, dedicada a fazer com que o nome de Cristo seja glorificado. Isso mostra que a realidade da igreja não repousa sobre as habilidades humanas. A principal qualidade da igreja está no fato de ela ter sido alcançada pela graça de Deus. A igreja pertence ao Senhor, e Ele é quem preserva o seu povo, firme, até o fim. Foi assim com a igreja primitiva, é assim com a igreja atual, e continuará sendo assim, até o dia em que Cristo vir buscar a sua igreja. Diante da história da igreja primitiva, queremos destacar algumas aplicações práticas para nossa vida cristã. Primeiro, a igreja primitiva foi marcada por um autêntico testemunho de fé. Mesmo diante de perseguições e desafios, de igual modo, na sociedade contemporânea, os cristãos são chamados a viver uma fé genuína, que influencia positivamente aqueles ao redor, mantendo-se fiéis ao Evangelho, independentemente das circunstâncias e das pressões. Segundo, podemos aprender com a história da igreja primitiva sobre a importância do compromisso com a missão. Assim como os primeiros cristãos, é essencial que a igreja de hoje mantenha um forte compromisso com a missão do Evangelho. Isso implica tanto no testemunho pessoal, quanto no suporte a missões locais e globais, esforçando-se para alcançar todas as pessoas com a mensagem de salvação. Terceiro, a história da igreja primitiva é um testemunho de perseverança. Sim, a perseverança dos primeiros cristãos diante das perseguições serve de exemplo para a igreja atual. Enfrentar as adversidades com fé e coragem. Nos momentos de dificuldade, devemos apoiar uns aos outros e fortalecer nossa fé, através da palavra e da oração. Por isto, creio que, hoje, devamos orar a Deus, agradecendo por sua graça, que foi derramada abundantemente sobre a igreja primitiva. A igreja primitiva, e por ter sustentado aqueles primeiros cristãos na fé, apesar das perseguições e desafios, de modo que a santa palavra foi preservada através dos séculos até nos alcançar aqui e agora. Mas também penso que devemos orar ao Senhor, pedindo que Ele nos ajude a aprender com o exemplo dos primeiros cristãos, a viver uma fé autêntica e vibrante, que testemunhe a verdade do Evangelho em um mundo que tanto precisa de esperança. Que possamos ser unidos em nosso propósito e missão, apesar das nossas diferenças, porque sim, há uma diversidade dentro do corpo de Cristo,
Mas cada membro desse corpo deve ser reconhecido como essencial e valoroso dentro da vocação da igreja. E se os primeiros dias da igreja cristã não foram nada fáceis, é claro que não podemos esperar menos que isto em nossos dias também, mas sabemos que o nosso Deus é poderoso para nos fortalecer a cada dia, para que assim como a igreja primitiva, possamos enfrentar adversidades com coragem e fé inabalável. De maneira que nossa comunidade seja um reflexo do amor e da graça de Deus, um farol de luz em meio à escuridão, levando o Evangelho até os confins da terra e mantendo-nos firmes até o dia da gloriosa vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Agora, escreva nos comentários se você já conhecia a história da igreja primitiva, e o que você admira no exemplo dos primeiros cristãos,